o Flamengo em jogo, é meio utópico, o Flamengo é muito melhor. Mas, o que o Vasco tentou fazer, e eu vou contra a maior parte das pessoas que no começo do jogo falam assim, mas o que o Vasco está fazendo, o Vasco está pilhando o jogo, o Vasco está batendo, está entrando muito duro e tal. Não, eu entendi perfeitamente o que o Vasco tentou fazer. O Vasco tentou fazer o seguinte, ó, eu não vou ganhar do Flamengo na bola, e não tem como ganhar do Flamengo na bola. Se eu levar o jogo para um nível emocional, talvez eu consiga desequilibrar o Flamengo. Nação flamenguista, né? Rica Perrone trouxe um tema aí bastante discutido e que eu acho que deve ser visto por você, torcedor flamenguista, né? Pois é, né? Às vezes um time de futebol não tem como bater de frente, né? Principalmente com o Flamengo, né? O Flamengo hoje que joga o melhor futebol, tem o melhor elenco, tem o melhor treinador, então dificilmente você levar primeiro um jogo para uma grama sintética, né? Tentando tirar o Flamengo daquele desconforto, né? Do conforto do Maracanã, e depois entrar como mesmo o Rica Perrone aí falou, né? Pilhando o jogo, né? Um jogo bastante truncado, bastante pegado para o quê? Provocação, tentar uma expulsão, né? Como foi quase acontecendo lá no início do jogo com o Wesley, né? Que para mim, se fosse expulso, teria que expulsar o Verret. Critério usou o mesmo critério, o Zato usou. Então, pessoal, acho que Rica Perrone foi bem claro, né? Às vezes o time tenta igualar questão, principalmente não tem um time igual ao Flamengo, então vamos tentar aqui igualar, vamos tirar eles do conforto, né? Vamos tentar mexer com o ânimo dele de qualquer jeito para ver se a gente iguala, né? É isso que aconteceu. O Flamengo tem que ter a cabecinha no lugar, né? Vai acontecer muito isso, né? Principalmente na Libertadores. Então o Flamengo precisa, principalmente o treinador, os jogadores, né? Saber, né? E vai ter aquela provocação, aquele jogo pegado, né? Vamos acompanhar as reações aí, já quero deixar aqui créditos ao vídeo, né, o canal do Rica Perrone, que trouxe esse assunto. Vamos acompanhar o que ele fala. Final do vídeo, deixa a minha opinião. Vamos lá. Flamengo 1, Vasco 0 dentro do previsto, mas com várias questões pra gente abordar aqui sobre esse jogo. Primeira delas, o jogo no Newton Santos, tá? Foi uma decisão do Vasco que eu compreendi, como eu disse aqui durante a semana, do Vasco querer mudar o ambiente e tal. Só que, cara, faltou ali uma comunicação e também uma boa ação coletiva do entendimento de que esse jogo também caiu num horário difícil, num dia difícil, num sábado de carnaval no Rio de Janeiro, calor pra cacete, um puta trânsito, e botaram o jogo no Newton Santos. Faltou, acho que pro Vasco, uma comunicação de entender o seguinte, olha, parte do pacote tirar o Flamengo da zona de conforto é encher o estádio de torcedor meu. Porque, cara, você entrar no estádio onde o mando de campo foi mudado pro Vasco se sentir melhor, pra tirar o Flamengo da zona de conforto, quando você entra não tem ninguém no estádio, é quase que um tiro no pé, porque você está dizendo pro cara, fala assim, eu tirei do seu estádio porque você não me pressionar, mas eu também não tenho como te pressionar. Então assim, a torcida do Vasco hoje faltou, eu entendo toda a situação, revolta o caralho, mas faltou, acho que a torcida do Vasco tinha que ter ido no jogo hoje por uma questão de interpretar o que estava acontecendo, cara. Eu sei que no Rio de Janeiro hoje é muito difícil, o Rio de Janeiro é a cidade do carnaval, tá todo mundo curtindo o carnaval, mas, porra, será que não tinham ali 30 mil, 25 mil vascaínos dispostos a falar, não, hoje eu preciso estar lá, porque o Vasco está fazendo uma manobra para tentar equilibrar esse jogo. Se chegar lá e eu não tô lá, não adiantou nada. Então a torcida do Vasco hoje deu mole. Ela tinha que ter ido no estádio hoje, feito uma mobilização. O Vasco, através da sua comunicação, tinha que ter comunicado mais pro torcedor a importância dele estar lá para equalizar com o Flamengo o jogo. Equalizar com o Flamengo o jogo é meio utópico, o Flamengo é muito melhor. Mas o que o Vasco tentou fazer, e eu vou contra a maior parte das pessoas que no começo do jogo falam assim, mas o que o Vasco está fazendo, o Vasco está pilhando o jogo, o Vasco está batendo, está entrando muito duro e tal. Não, eu entendi perfeitamente o que o Vasco tentou fazer. O Vasco tentou fazer o seguinte, eu não vou ganhar do Flamengo na bola, e não tem como ganhar do Flamengo na bola. Se eu levar o jogo para um nível emocional, talvez eu consiga desequilibrar o Flamengo. E aí você vê como isso poderia ter dado certo? E se o juiz interpretasse na entrada do Wesley que ele tinha que ser expulso? Ele tinha tirado um jogador do Flamengo, em virtude daquele pega no começo, ele tinha tirado um jogador do Flamengo com 10, 15 minutos de jogo. Mudava o jogo. Então o Vasco não pensou errado. O Vasco só não conseguiu executar durante muito tempo. Quando chega nos 20 e poucos minutos do segundo tempo, o espaço dado pelo Vasco para o Flamengo jogar é completamente outro do que o Vasco começou no primeiro tempo. Por quê? Porque o Vasco cansou. Não tinha como manter aquela pegada absurda que o Vasco entrou em campo durante o jogo inteiro. Acho que também, inteligentemente, o Flamengo percebeu isso logo no começo do jogo e o Felipe Luiz deve ter falado, rapaziada,
Relaxa, toca e relaxa. Porque o Flamengo não se jogou pra cima do Vasco no primeiro tempo. Ele deixou o Vasco guerreando no gramado do Newton Santos e ele tocava a bola e tal, não pressionava muito e tal, meio que sabendo assim, eles não vão aguentar. Nesse calor, nesse ritmo, eles não vão aguentar. Dito e feito. Em algum momento o Vasco começou a baixar e o Vasco termina o jogo andando em campo. Não tem condição nenhuma, mesmo com as alterações todas feitas, o Vasco termina o jogo sem nenhuma condição física de terminar o jogo brigando. E o Flamengo consegue, através de um golaço foda do Bruno Henrique, que se for convocado para a seleção brasileira, não vou me estranhar nem um pouco, mesmo com a idade, puta que pariu, como gosto de fazer gol em jogo difícil, puta, que jogadoraço, cara. Golaço improvável, mas improvável dentro da característica do Flamengo, que é assim, você vai marcar o time do Flamengo, vai, mas se pintar uma bola, vai cair no pé de um cara que sabe muito, para isso que você contrata grandes jogadores, né, Coutinho? Cadê você, Coutinho? Porque aquele querendo demais hoje até apareceu um pouquinho na questão da raça, mas bola mesmo. Rapaz, tá na hora do torcedor do Vasco começar a dar uma reclamada, não tá não? De começar a falar, ô Coutinho, vem cá, tu foi recebido aqui que nem um rei, irmão. Nós botamos um tapete vermelho pra você aqui. Como é que é? É um passezinho ou outro pro jogo. Porra, não é possível. Não é pra isso. Joga muito mais do que isso. Não tô cobrando jogador que não sabe jogar. Eu não tô falando aqui que o Sforza tem que chegar lá e comer a bola e resolver o jogo. Agora o Coutinho precisa fazer lances diferentes, né? O Coutinho tem que fazer gol. O Coutinho tem que criar oportunidade de gol toda hora. O Coutinho tem que chutar de fora da área. Coutinho, o Payet tá no finalzinho lá. O Payet não é daqui, vai embora pra França. Tá claro que ele não tá nem aí, né? Não sei nem o que tá fazendo no elenco. Agora, você, cara, porra, tudo que te deram, tudo que o Vasco fez pra ter você, é isso aí no máximo? Porque tá ruim, cara. Tá ruim, Coutinho. Tá entregando nada, irmão. E os vascaínos que vieram me xingar aqui quando o Coutinho foi contratado, que eu falei assim, hoje eu prefiro contratar os caras do que o Coutinho. Sumiram todos, né? Mas enfim. Gente, é o seguinte, então, faltou torcida, não faltou luta, não faltou uma estratégia, mas o Flamengo é melhor. O Flamengo é melhor. E ainda tem a questão do gramado, que acabou poupando 3 jogadores do Flamengo, né? Cara, o gramado realmente é diferente. Você bate o olho e você percebe as diferenças. Se você perguntar, como eu perguntei, falei na live hoje, perguntei pro fisiologista, ele explicou lá as questões. É diferente, né? O Ryan quase se machucou, inclusive, por ter prensado a perna ali, não esperando aquele impacto. Não tô entrando no mérito se você prefere, se você não prefere, vai do gosto de cada um, mas os jogadores claramente não preferem. O Vasco tentou e, de alguma maneira, o Vasco conseguiu transformar o começo do jogo num jogo mais pegado, brigado, onde o Flamengo não teve liberdade. O que eu não sei te responder é se o Flamengo percebeu e não foi pra cima por ter percebido, ou se o Flamengo realmente ficou acuado, do tipo, não porque o Vasco tá em cima de mim criando 1000 oportunidades, mas assim, caralho, que porra é essa? O Vasco entrou pra uma guerra? Que porra é essa? Porque o Vasco realmente entrou pra uma guerra. O primeiro lance do jogo, o Verratti corre pra tentar disputar uma bola na área, ele sai da área e vem acompanhando o Wesley até a ponta, e ali já rola a primeira entrada mais dura. O Vasco dá indícios muito claros no começo do jogo do seguinte, ó, eu posso perder o jogo, dividido eu não vou perder. Só que o gás acabou com 22, 23 minutos do segundo tempo, que é o momento que o Vasco abre mão e tal. Cara, se já era pro Flamengo fora do Maracanã, com 0-0, jogando pelo empate, agora o Flamengo joga podendo perder por um gol dentro do Maracanã, com a sua torcida. A possibilidade do Vasco se classificar é assim, cara, Grêmio e Juventude hoje, você assistiu? O Grêmio teve um jogador expulso no primeiro tempo. Talvez num momento desse, num dia iluminado, o Flamengo faça uma cagada, aí o Gerson é expulso com 10 minutos de jogo, aí o Vasco arruma um pênalti, puta, fica 1-0 até o final. Caso contrário, irmão, o Vasco vai pro Maracanã pra tentar sair com honra, porque hoje era a chance do Vasco, talvez fazer 1-0 e levar pra um jogo de volta onde ele tentasse empatar. Era isso, mais do que isso. O Vasco não ia fazer 3-0, não ia. O Vasco não ia. O que o Vasco ia tentar fazer hoje é ganhar o jogo de 0,5-0 e tentar reverter a vantagem do empate para levar para o Maracanã e se fechar e tentar fazer isso. Não conseguiu. Tá muito claro que a diferença é muito grande. O Flamengo deve se classificar para a final e aí esperar do outro lado se o Fluminense vem ou não vem. Mas o Vasco tem agora, por obrigação com o seu torcedor, eu acho, que terminar o Campeonato Carioca de forma honrosa. Como é que você faz isso? Você vai para o segundo jogo no Maracanã para tentar a classificação heróica? Cara, se o Vasco abrir e for que não louco, ele vai sair de lá com outra goleada. E eu acho que o Vascaíno não vai tolerar muito isso. Então, vai lá, joga o seu jogo, lá pros 20 do segundo tempo você vê como é que tá. Pô, tá 0-0? Vamos tentar. Tá 2-0 pro Flamengo? Toca aqui atrás, não toma mais. Tem que ter cabeça também para saber o que vai acontecer. Se a chance era de 80-20, 70-30 pro Flamengo, agora é de 95-5. E esses 5 eu tô guardando especificamente pros acasos do futebol, pros deuses do futebol, pra camisa do Vasco, porque de resto, irmão, não tem o que você pegar. Pois é, pessoal, é como o Rica Perrone aí falou, né? Acho que é nesses momentos aí que o Flamengo vai ter que ter cabeça pra jogar, né?
foi bom. Eu acho que Felipe Luiz foi bem realista na sua entrevista depois desse jogo do Flamengo e Vasco, né? Ele disse que entendeu o que o Vasco quis fazer e, pela uma parte, foi bom para o Flamengo. Muito torcedor ficou sem entender, né? Por que bom? Primeiro que é início de temporada. O que é que o Vasco tentou fazer levando o jogo para o tapetinho? Tirar o Flamengo do conforto do Maracanã, né? Mexer com o psicológico do Flamengo, né? Felipe Luiz gostou, porque é início de temporada e ele disse que vai acontecer muito isso durante a temporada, né? Vai jogar com o Palmeiras, vai jogar com o Atlético Mineiro, vai jogar com o Botafogo, tudo grama sintética, né? E outra questão ali como é que a gente possa dizer, do início do jogo que foi pegado, troncado, o Vasco fazendo faltas, ok, da mesma forma ele gostou, porque vai ter muito isso aí, principalmente na Libertadores, pessoal. Libertadores é uma competição que a gente sabe que é dessa forma aí, né? Então, foi importante? Foi. Experiência, início de temporada, para os jogadores, ó, ficar alerta, saber que vai encontrar grama sintética durante a temporada, vai encontrar esse estilo de jogo do Vasco aí, tentando deixar o Flamengo não jogar em outros jogos, em outras competições. Mas o mais importante é que Felipe Luiz entendeu, pessoal. Felipe Luiz é um treinador que é bastante experiente, é um cara que entende muito de futebol. Ele entendeu, né? Foi importante porque no próximo jogo, ele já sabe como é que lidar. Ele já sabe, por exemplo, Flamengo e Olímpia, lá no Paraguai. Vai ter esse estilo de jogo aí, pegado, troncado. Flamengo e qualquer outro time na Libertadores do Maracanã vão tentar fazer esse estilo de jogo, né? Jogar atrás, tentar por uma bola e pancadaria. É isso aí. É Libertadores. Então o Felipe Luiz vai saber como lidar com isso. Então, sem sombra de dúvida, é um jogo que se viu para várias experiências. Que o Flamengo tem a cabecinha no lugar, né? Sobre esse Flamengo e Vasco, do próximo sábado, o Flamengo tem tudo para passar. Quando eu digo tudo, não estou dizendo aqui, não estou querendo ser soberbo, não. É porque, primeiro, tem a vantagem, ganhou o primeiro jogo de 1-0. Segundo, o Flamengo joga por dois resultados iguais no Campeonato Carioca por ter feito a melhor campanha. Terceiro, tem o melhor elenco. Quarto, tem o melhor treinador. E quinto e sexto, joga o melhor futebol do Brasil hoje, né? Então, quando você junta esse pacote, a expectativa do torcedor flamenguista não é só para ganhar o Campeonato Carioca, pessoal. O que é que a gente espera, principalmente eu, né? Não sei os outros torcedores, mas eu acho que é o mesmo pensamento. O que é que você esperava do Campeonato Carioca? O Flamengo jogar bem. Para mim, título, até porque só quem ganha com o Campeonato Carioca, eu nunca vi a primeira, não. Já algumas vezes, né? Há um único instituição que ganha com o Campeonato Carioca se chama Federação Carioca. A federação não paga R$1 para o campeão. Só quem ganha é a federação. Eu acho que deveria até ser pensado isso e o Flamengo, né? Puxar aí uma fila aí para acabar esse Campeonato Carioca. Ou acaba ou tem que ter premiação. Não existe isso. Uma competição que só quem ganha é quem está organizando. Quer dizer, o clube está botando sua marca ali, né? Em troco de quê? É uma coisa a se pensar. Mas, como eu digo, o que é que a gente poderia tirar de bom desse Campeonato Carioca? O Campeonato Carioca, para mim, não serve de parâmetro para nada. Apenas uma coisa. Ver como é que o time está jogando. Como é que o time está se comportando. Principalmente com os clássicos. Aí sim. Então, o Flamengo está jogando bem? Tá, ok. Foi campeão? Não quero saber se é campeão. Estando jogando bem? Claro, você sabe que quando estando jogando bem, você está mais próximo de conquistar algo mais, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião aqui também. Se inscreva no canal FlaTube e até a próxima, pessoal.